E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, o canal do Explicae, ao XP Resolve. A essa aula de Ciências Humanas, eu sou o Gil, esse que vos fala é o Gil, professor de Geografia aqui do Explicae. Estou aqui para responder essa questão aqui, ó, do Enem de 2022, de segunda aplicação, cujo assunto exigido é esse daqui, tá? Ó, o espaço rural. Então, exige conhecimento seu acerca do espaço rural, ok? Mas também aqui há um outro assunto, tá? Que a geografia trabalha, que seria muito legal que você tivesse conhecimento, tá certo? Aqui há um assunto atrelado à formação territorial do Brasil. Tem aula minha aqui na plataforma do Explicae, falando sobre tanto o espaço rural quanto a formação territorial do Brasil. Beleza? A formação territorial do gigante Brasil. Então, esses são assuntos explorados, são assuntos importantes, tá? Que, obviamente, você precisa dominar para ter segurança de responder essa questão. Aqui está falando de formação territorial do Brasil, que é um assunto da competência 2, as transformações no espaço geográfico, tá? Este é competência 2, formação territorial do Brasil, e o espaço rural é assunto da competência 4 das ciências humanas, avanços técnicos e tecnológicos nos sistemas produtivos. Beleza? Bom, na ótica da história, também, obviamente, é possível responder essa questão. Dentro da ótica da história, uma análise da história, isso faz parte do período colonial, certo? Então, o conteúdo explorado aqui, dentro da história, é o período colonial. Então é uma questão maravilhosa, porque é uma questão que integra tanto a história quanto a geografia, ou seja, duas das ciências humanas poderiam facilmente responder essa questão do Enem 2022 de segunda aplicação, beleza? Mas está aqui para o papai, está aqui para o professor de geografia, então vou dar conta dela para você agora. Vamos nessa? Faça a leitura do texto 1 comigo. Primeiro, texto 1. Acresce que o negócio açucareiro, além de exigir capitais enormes, que excediam as possibilidades da gente comum, só admitia uns poucos trabalhadores especializados entre a classe de senhores e a massa escrava. A própria rigidez da disciplina de trabalho no engenho devia torná-lo insuportável para o trabalhador livre e, mais ainda, para gente afeita à vida aventurosa e vadia dos vilarejos. Esse é o nosso primeiro texto, ok? Vamos para o segundo texto? O segundo texto tem isso aqui. As atividades pastoris, nas condições climáticas dos sertões cobertos de pastos pobres e com extensas áreas sujeitas a secas periódicas, conformaram não só a vida, mas a própria figura do homem e do gado. Um e outro diminuíram de estatura, tornaram-se ossudos e secos de carnes. Assim, associados, multiplicando-se juntos, o gado e os homens foram penetrando terra adentro até ocupar, ao fim de 3 séculos, quase todo o sertão. Esse é o nosso segundo texto. Aqui está a referência, é um texto do Darcy Ribeiro, um antropólogo, O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, beleza? Um texto do brilhante antropólogo Darcy Ribeiro, beleza? O enunciado nos traz o quê? O enunciado nos traz o seguinte: o antropólogo Darcy Ribeiro, em sua análise sobre a formação do povo brasileiro, enfatiza o papel condicionante exercido pela dicotomia, tá? Então, enfatiza o papel condicionante exercido pela dicotomia entre. Dicotomia entre o quê? Tá? Nós temos aqui 2 espaços geográficos distintos, ok? Então, tem aqui a dicotomia entre 2 espaços geográficos distintos. O primeiro texto traz o negócio açucareiro. Então, a gente está dentro do período colonial, a gente está dentro do século, tá? 16, 17, período colonial. Então aqui está o negócio açucareiro, fechou? Mas o texto 2 traz atividades pastoris, olha só, atividades pastoris, criação de bicho, criação de animal, no interlã brasileiro, tá certo? No interior brasileiro, no sertão, olha só, no interior brasileiro.
Beleza? Então eu tenho uma dicotomia aqui entre dois espaços distintos. O espaço da cana-de-açúcar é o espaço do litoral, é a ocupação do litoral. E a ocupação do litoral, inicialmente, deu-se através do primeiro projeto de colonização no Brasil, que foi a exploração do pau-brasil, não é mesmo? Bom, o segundo grande projeto de colonização é o projeto canavieiro, é o cultivo da cana-de-açúcar através do agrossistema de plantation, para abastecer, obviamente, a metrópole europeia, o mercado europeu de açúcar. A colonização portuguesa iniciou aqui o sistema de plantation, as grandes propriedades, não é? As sesmarias, cultivando cana-de-açúcar, e ali nos engenhos produzindo açúcar para levar esse açúcar para a Europa. Cana-de-açúcar produzido onde, Gil? No litoral. Litoral de que, Gil? Opa, litoral do Nordeste. A zona da mata nordestina, não é? Nordeste, região da zona da mata. Originalmente recoberta pela Mata Atlântica, ela foi desaparecendo para abrir espaços para os canaviais. Lá no século XVI, XVII, vastas regiões de Mata Atlântica desapareceram para abrir espaço para o cultivo da cana-de-açúcar. Não esquece que nós estamos falando do agrossistema de plantation, ok? Estou fazendo aqui um resuminho para você, hein? Plantation. Plantation é o agrossistema que consiste em grandes propriedades. Nessas grandes propriedades ali, a prática da monocultura, uma única cultura, destinando esta monocultura ao abastecimento externo, o abastecimento do mercado externo, não é? E aí eu acho que você já viu o acrônimo MEL, olha só, MEL, tá? Para fazer alusão a cada letrinha dessa, é uma característica do plantation. M de que, Gil? M de monocultura. M de monocultura. Vou escrever aqui, hein? Monocultura. Esse M aí é de monocultura, ok? Esse E aqui, Gil, é de quê? Esse é da relação escravagista, não é? O trabalho escravo é a escravidão. Era a relação de trabalho monstruosa que representou esse período colonial dentro do projeto açucareiro. Não é assim? E esse outro é aqui, Gil, esse outro é o destino dessa produção monocultureira, tá? Que é o destino o quê? A exportação. O destino é o mercado externo. Era abastecer, no caso, o mercado europeu. Certo? Gil, e esse L aqui? Esse L do mel, não é? Esse L faz alusão às sesmarias, às grandes propriedades, o chamado latifúndio, a grande propriedade rural, certo? Dominada pela aristocracia rural, representada pelos senhores de engenho, que, obviamente, aí empregavam pessoas em condição de escravidão, não é assim? Pois bem, aqui está o resumo, tá, do texto 1, não é? Da plantation, do projeto canavieiro, na zona da mata, agredindo a Mata Atlântica, causando uma profunda degradação ambiental, mas também causando uma profunda degradação social, uma vez que a gente está falando aqui de exploração de seres humanos em relação de trabalho análogo à escravidão. Isso deixou uma herança maldita, isso deixou, por exemplo, o racismo estrutural, isso deixou, tá, um país marcado por uma terrível concentração de terras, desencadeando conflitos agrários. É o projeto colonial português durante o início da nossa colonização. Beleza? Texto 1, resuminho feito para você. Bom, texto 2. Texto 2 fala de pecuária, atividade pastoril no interior brasileiro. Veja bem, o gado ocupava as terras do litoral. Antes da cana estava no litoral o gado, não é? Mas quando a cana aparece e começa a ser cultivada no litoral, o gado não podia mais ficar ali. Como o projeto canavieiro era mais rentável do que a pecuária, o gado, não, logicamente, sendo possível ser criado ali, do lado da cana, senão o gado ia comer a cana, não é? Aí o gado foi sendo empurrado para o interior. Então a pecuária passou a desbravar o interior brasileiro. O desbravamento do interior brasileiro, tá, tem início a partir do século XVII, com a ocupação do sertão e do Vale do São Francisco, beleza? A ocupação do sertão nordestino e do Vale do São Francisco, no Nordeste, é justamente através da pecuária. Então o gado foi empurrando a colonização para o interior brasileiro. Enquanto o litoral era da cana-de-açúcar, o interior era justamente do gado. Beleza? Então a interiorização do Brasil deu-se a partir da atividade pecuarista.
a partir da atividade pastoril. É claro que a partir também do século XVII, vê as bandeiras, o bandeirismo, o bandeirantismo, né? Vê as missões dos jesuítas na Amazônia, né? Século XVII inicia-se, a partir da descoberta de pedras preciosas, né? O ciclo do ouro. Mas o primeiro desbravador do interior brasileiro foi o gado, foi a atividade pastoril. É a ocupação do sertão e do Vale do São Francisco a partir do século XVII. Ok? Beleza? É isso que o texto trata. Tá? Ocupação do sertão, deixa eu escrever aqui embaixo, ó, ocupação do sertão, eu tenho isso aqui, tá? Em uma aula na plataforma do Explica Aí, tá? Formação Territorial do Brasil. Ocupação do sertão e do Vale do São Francisco. Ocupação do sertão e do Vale, é isso que eu estou escrevendo aqui, do São Francisco. Como é que se deu a ocupação do sertão e do Vale do São Francisco, Gil? Como é que se deu? Através da pecuária, através do gado. Região do sertão, clima semiárido, nas condições secas, hostis, e ele fala da pouca pastagem, do gado que é só osso, não é? Pobre em carne, em função exatamente da precariedade de alimento, né? Da ausência de oferta de alimento devido às condições hostis do clima semiárido. Beleza? Então, os textos tratam de ambientes absurdamente distintos, né? Essa é a dicotomia, são ambientes muito distintos, tá? É o litoral, tá? Da zona da mata, o litoral da cana-de-açúcar, e é o sertão e o Vale do São Francisco da pecuária. São ambientes muito distintos, né? É o litoral da Mata Atlântica e é justamente o sertão de quem? Da Caatinga. O sertão da xerófita, ou da xerófila, a formação de caatinga, do clima de semideserto. Qual é o clima? O clima semiárido, não é? O clima de semideserto, o clima semiárido. Não tem mais esse hífen não, Gil. Eu ainda estou preso, tá? Lá no passado, quando comecei a dar aula, é simplesmente assim, árido. Semiárido, beleza? O semiárido é o clima, tá, onde a caatinga está estabelecida, tratada no texto 2. Então, o antropólogo Daci Ribeiro, em sua análise sobre a formação do povo brasileiro, estou no comando, hein, estou na leitura do comando, enfatiza o papel condicionante exercido pela dicotomia entre manufatura e comércio na estrutura econômica. Aqui não está, nenhum dos textos está falando sobre manufatura, nem sobre comércio. Então esquece isso aqui, pelo amor de Deus. Letra B, litoral e interior na organização produtiva, gabarito letra B, litoral, cana-de-açúcar, interior, o sertão do Nordeste, o Vale do São Francisco, tá? Da pecuária, tratado no texto 2. Letra B é o gabarito, lindíssimo, delicinha. Letra C tem nativos e reinóis na hierarquia laboral, ou seja, no trabalho, não tem nada a ver. Não é? Letra D, urbano e rural. Os textos falam só de espaços rurais. O texto não fala sobre espaços urbanos, tá? Então é só espaço rural. Letra E, safra e pousio no uso do solo. Safra e pousio não tem nada a ver com safra, tá? Que é justamente o período de colheita, né, de produção, que é a safra, e não tem a ver com pousio, que é deixar o solo em descanso. Nada a ver, os textos não falam sobre isso, tá bom? Portanto, dicotomia entre dois espaços produtivos bem distintos, o espaço do litoral e o espaço do interior, o sertão, no caso, o Vale do São Francisco. Gabarito, letra B. Se você gostou desse vídeo, o que é que você vai fazer agora? Deixa seu like, deixa seu like, comenta esse vídeo e compartilha esse conteúdo para mais pessoas nesse Brasilzão. Valeu mesmo? Forte abraço, Gil fica por aqui, mas eu apareço em outros vídeos aqui para você. Valeu? Abraço.